ouvimos uma das mais belas páginas do Evangelho, particularmente do Evangelho de São Lucas, capítulo 10. A história do bom samaritano. Jesus descia de Jerusalém para Jericó. E ele, nessa caminhada, que era uma caminhada de certa forma difícil, naquele tempo havia muitos assaltantes que assaltavam os peregrinos que iam das suas cidades para Jerusalém para fazer o sacrifício. Por isso que Jesus faz esse caminho, e não tinha outro também. Ele tinha que passar por esse caminho inevitavelmente. E Jesus aproveita-se desse fato, desse cenário, dessa situação, para também fazer uma catequese. Em todo caso, ali apareceu um mestre da lei. O mestre da lei é aquele que era formado nas Escrituras, que entendia das Sagradas Escrituras, era um estudioso da Bíblia. Ele era um líder. Havia duas distinções naquele período: o sacerdote que cuidava das coisas do templo e os mestres da lei que cuidavam da orientação e da formação nas sinagogas. E eram diferentes as duas situações religiosas. Os mestres da lei, eles trabalhavam, conviviam nas sinagogas para orientar o povo que ia eventualmente à sinagoga para aprender alguns princípios da lei. Esse homem era sabido das leis. Quando Jesus se aproxima de Jericó, nessa caminhada que ele faz, aparece um mestre da lei, que o Evangelho não cita o seu nome, e ele faz para Jesus, como que colocando Jesus à prova. Ele, como rabino, como entendido das Escrituras, ele pergunta para Jesus de uma forma meio curiosa: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ele queria saber o princípio pelo qual nos conduz para o céu. Porque a nossa caminhada aqui na terra só tem sentido se houver céu. Se não houver céu, irmãos, não adianta a nossa caminhada. Então é melhor todo mundo se suicidar, porque não faz sentido a vida. E na caminhada da vida cristã eu tenho que me perguntar, quando foi a única vez, ou talvez alguma vez na vida eu me perguntei: será que eu serei salvo? Se eu morresse nesse instante, eu iria para o céu? Como que fica a minha vida? Esse homem do Evangelho, ele queria ter a certeza absoluta, ele queria ouvir da boca de Jesus a resposta, ele queria uma confirmação de Jesus sobre o que ele deveria fazer, porque na vida nós gostamos de receitas. Você vai fazer um bolo, você tem a receita. Você vai fazer uma confusão na vida, você também tem uma receita. Nós vivemos de receitas. Ele queria uma receita, porque é bom a gente ter segurança. Nesse mundo equivocado da religião, da sociedade, nós procuramos seguranças. Esse homem que queria uma segurança, uma certeza: se eu fizer isso, certamente eu vou para o céu. É como tomar aquele remédio eficaz. Eu sei que eu tomando aquele remédio,
como a tal da vacina que nós estamos, o pessoal toma, né? Eu sei que eu vou ter a segurança. Isso também não vai adiantar nada, né? Porque quando dá de acontecer o troço, acontece mesmo, com e sem vacina nenhuma. Porque a nossa segurança só pode estar no Senhor, só em Deus. Ele, fazendo essa pergunta, ele atiçou a curiosidade também de Jesus. E Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Ele sabia da lei. O que você lê na lei? E ele rapidamente citou o texto de Deuteronômio capítulo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu ao pé da letra aquilo que está escrito nas Escrituras. Esse homem, ele ouviu de Jesus a resposta: tu respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele deveria ter ficado calado, mas não, ele é xereta. Você quer complicar a sua vida? Começa a fazer perguntas, e perguntas que nunca têm respostas. Você tem uma fé, você tem uma devoção, você pede uma coisa para Deus e depois amanhã você começa a fazer perguntas. Por que Deus não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Nós gostamos de confusão. Esse homem mestre da lei, que sabia de tudo, já havia respondido a resposta certa, deveria ter colocado um ponto final, mas não, ele quis continuar a reflexão, curiosidade. A curiosidade é a nossa perdição. Você quer ir para o inferno, começa a fazer perguntas. Começa a viver cheio de curiosidade. A gente não se contenta em ouvir e praticar a palavra. Nós ficamos curiosos, queremos saber. A curiosidade é que mata. A curiosidade é que levou Adão e Eva ao pecado. Pela curiosidade. Deus já os havia criado e os colocado no paraíso. O que mais esse Adão, essa bendita Eva queria da vida? Poderia não querer mais nada, mas não, entra a curiosidade. O que estraga a nossa vida é a curiosidade. Você é curioso demais. Ele poderia ter ficado quietinho, mas ele foi mexer com Jesus. E se você quiser confusão na sua vida, mexa com Deus. Mexa com Jesus Cristo. Aí, ele esperando talvez que Jesus falasse alguma coisinha para ele. Por exemplo, assim, olha, você já conhece as Escrituras? Então você já está no caminho do céu. Não é assim? Ah, você vem na missa todo domingo, você vai no culto, você já está indo para o céu. Isso não representa nada, irmão. Isso não representa que você vai ter a salvação. Aí eu comungo todo dia, será que eu já vou para o céu? É a segurança que nós temos. E hoje nós vivemos um mundo cheio, dentro da igreja, de seguranças. O povo católico não se contenta em receber a Eucaristia, não. Eles têm que ficar de joelhos para receber a Eucaristia. Elas têm que usar véu para ir na missa, porque é isto que vai dizer que dá segurança para ele. Tudo besteira, tudo bobagem. Jesus não respondeu nada para eles, apenas contou-lhes uma parábola. Uma parábola. Porque você quer interpretar a sua vida? Comece a descobrir parábolas, e a nossa vida é cheia de parábolas. As nossas histórias são parábolas. Infelizmente a gente nunca aprende com as parábolas. Nós vemos as coisas e nós não aprendemos, não tiramos lição nenhuma. E aí Jesus conta uma parábola dizendo, olha, ele já vinha de Jerusalém para Jericó. Aproveitou o cenário, e o cenário era de violência, era de exploração. Havia alguém que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado.
Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram, foram embora e deixaram ali morto à beira da estrada. A cena estava montada. Jesus havia colocado o cenário para aquele homem que já havia interpretado a lei e sobre coisas que ele deveria fazer na relação com Deus. E aí Jesus diz: por aquele caminho passaram 3 tipos de pessoas. Passou um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote passou, olhou, viu a cena e foi embora. O sacerdote está muito preocupado em rezar missa, porque tem padre e pastor que acha que fazendo missa e culto já salva, não salva nada. Os nossos padres cheios de compromisso, de responsabilidade, de shows, de coisas, vocês conhecem, famosos, importantes e que não presta para nada. E o homem estava ali, deitado no chão, foi espancado, estava ali no chão e o sacerdote ocupado com suas coisas. Como nós padres estamos ocupados com as nossas coisinhas, e nós vemos as pessoas caídas ao chão, e nós não nos importamos com ela, mas nós queremos rezar, e nós rezamos todas as orações bonitinhas, como a igreja nos pede. Nós somos assim, entre aspas, bom sacerdote, estimado pelo povo. Mas quando o padre sai da paróquia, meu filho, ninguém mais se lembra dele. Não vou citar nome para vocês não saberem todos, tudo. Tem padre que era famoso, imprudente. Saiu, o povo nem se lembra dele. Virou um Zé Ninguém, virou um coitadinho. Ele aparece lá para celebrar a missa, vai meia dúzia daquelas santas velhas, piedosas, que ainda beija a mão do padre. O sacerdote não se importou com o sofrimento humano, porque não adianta ser sacerdote que somente celebra a missa. Tem que ser o sacerdote que aprenda a valorizar o sofrimento humano. Apareceu também um levita, um leigo ocupado, ele é lá de Machado, cheio de compromisso, de responsabilidade. Ele ia também para o culto, ele ia à missa. Você acha que você, indo à missa, você vai se preocupar com aquele que está caído à beira da estrada? Você não vai se preocupar. Se você tem as suas coisas para cuidar, você tem seus filhinhos para cuidar, você acha que você vai se preocupar com um miserável caído à beira da estrada? Não vai. Cuidar da sua vidinha. Você tem um aniversário, seu filho que faz 1 ano, Deus nem sabe o que está fazendo, né? Ele gasta aquele tempão fazendo festa para aniversário. Tem gente que casa e faz 1 ano de casamento, isso que é boda de papel, que não presta para nada, né? Depois botar fogo, e faz festa. E tem padre também que faz 1 ano de padre e faz uma festança para dizer que ele é sacerdote de Jesus. Não é só os leigos, não. Tem gente que pensa. Tem leigo que pensa que rezar bastante é que é importante. Tem gente que imprudente vive igual barata tonta procurando missa, porque ele é de comunhão diária. Você vai na missa, nossa padre, eu sou de comunhão diária, todo dia eu recebo a Santa Eucaristia. E daí o que vai dizer isso? O que vai mudar isso na sua vida? Absolutamente nada. Porque você passou diante do miserável caído à beira da estrada e você não deu atenção a ele. Então a sua misericórdia, a sua caridade, a sua solidariedade humana serviu para quê? Para nada. Aí depois apareceu um samaritano. O samaritano era inimigo dos judeus. O samaritano andava a cavalo. E quando ele viu o miserável espancado e caído à beira do caminho, o samaritano desceu do seu cavalo, foi ali, talvez enfaixou as partes quebradas, curou as suas feridas, passou mercúrio, colocou um esparadrapo,
fez ataduras. Ele colocou esse miserável, quebrado, abandonado em sua montaria e levou para a hospedaria, porque naquele tempo não tinha HR nem Santa Casa. E ele ficou ali cuidando daquele homem que era seu inimigo, que ele nem sabia quem era. Ele nunca ouviu dizer daquela pessoa, nunca vira na vida. E entregou para o homem assim: eu entrego-lhe 2 moedas de prata, e você continua cuidando deste homem. E quando eu voltar da viagem, eu lhe pago o restante. É o samaritano, irmão. Não adianta você ser somente religioso, não vai dizer nada. Não adianta você ser uma pessoa super crente, que não vai contar com nada. O que conta a nossa vida é o cuidado pelos miseráveis, empobrecidos, que estão caídos à beira do caminho e que ninguém dá importância para eles. O que vai mostrar a sua salvação e o processo da sua salvação é quando você se interessar por aqueles que estão caídos. Hoje nós gostamos de fazer cerco de Jericó, o pessoal fala até línguas dos anjos. E as pessoas acham que elas estão abafando ou caminhando para o céu. Isso é somente um ensaio pequeno. É o que diz Mateus no capítulo 25. Eu estava com fome, eu estava com sede. Eu era pobre, eu era miserável, eu era marginalizado. E você cuidou de mim. Esse que estava ali caído era Jesus. Era Jesus, escondido na imagem daquele miserável abandonado. Você não encontra Jesus na Eucaristia somente se você não encontra no Jesus abandonado. E quantos são as vezes que eu deixei Jesus abandonado, porque eu tive que cuidar das minhas coisas, que as minhas coisas eram mais importantes do que cuidar de Jesus abandonado. Quantas vezes eu tive a impressão de que se eu fosse um homem, uma mulher mais religiosa, eu seria mais agradável aos olhos de Deus. Não. Seremos mais agradáveis aos olhos de Deus quando nós nos preocuparmos com aqueles que andam abandonados. E Jesus pergunta para ele: qual dos 3 fez a melhor coisa? Ele mesmo disse: o samaritano. E aí Jesus disse para ele: então, vai e faze a mesma coisa. Querido irmão, querida irmã, você quer ir para o céu? Comece a rever a nossa vida cristã. Você quer ir para o céu? Pergunte-se: quem é mais importante na sua vida? Você quer ir para o céu? Pergunte: quem é meu próximo? Meu próximo não é meu pai, minha mãe, meus filhos. Não, isso não é meu próximo. Isso é obrigação que eu tenho. Meu próximo é aquele que eu não conheço, que está abandonado e marginalizado. É ali que está o retrato de Jesus abandonado entre os seus. E como encontramos Jesus hoje abandonado? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador.